Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que entristece e irrita muita gente. Por que eu não consigo falar inglês? Bom, nesses meus anos aí lecionando a língua inglesa, tanto em colégios quanto em faculdades, quanto em curso de idiomas e também aulas particulares, a reclamação que eu mais ouvi dos alunos é: Teacher, eu não consigo falar. Eu consigo entender o que você fala, eu consigo ler um texto e entender até que mais ou menos o que está ali, eu até consigo fazer uma redaçãozinha mais ou menos, mas eu não consigo falar. Essa realmente é uma reclamação muito recorrente entre os estudantes da língua inglesa. Eu decidi gravar esse vídeo para falar com vocês um pouquinho a respeito da minha visão da conversação dentro do processo de aprendizado da língua inglesa. Então, já vou falar uma coisa para você ficar aliviado. Você não é bobo, você não é incapaz. É normal a pessoa ter dificuldades para falar um idioma estrangeiro. Por quê? Porque nós temos uma coisa em linguística aplicada, tá? Tem uma especialidade da linguística que se chama linguística aplicada ao ensino de idiomas, onde se estuda como as pessoas aprendem idiomas estrangeiros e quais são as melhores técnicas, as melhores abordagens ou métodos para que a pessoa aprenda de maneira mais eficaz. Eu sou formada em letras, a minha pós é em linguística aplicada, então eu fui estudar esses assuntos aí para fazer os alunos aprenderem de maneira mais efetiva, de maneira mais rápida e menos traumática. Então a pessoa fica sofrendo e achando que ela é burra, que ela é incapaz, mas não é assim. Então, para começar, eu vou dar uma pequena explicação a respeito das 4 habilidades da língua. Então veja bem, para você conseguir dominar um idioma, para você conseguir se comunicar de maneira fluente, você teria, teoricamente, que dominar as 4 habilidades da língua. Quais são elas? A gente aprende a ler no idioma estrangeiro e a escrever. E no nosso também, tá, gente? Estou falando aqui de idioma estrangeiro, mas na nossa língua materna também isso acontece. Então você aprende a ler primeiro e depois a escrever. Você ouve e depois você fala. Tá? Você percebe que é o seguinte: primeiro você tem um modelo, depois você aprende a copiar aquele modelo. Então, eu não vou conseguir aprender a escrever se eu não aprendi a ler primeiro. Não sei se você se recorda do seu processo de alfabetização. É lógico que você aprendeu a ler. A tia lá da primeira série, do prézinho, da segunda série, dava o texto para você ler, né? Você fazia a leitura silenciosa, você falava em voz alta para depois você começar a escrever. As suas primeiras artes em escrever foram cópias de textos. Não sei se você se lembra disso. É o que acontece mesmo. E no quesito falar, você primeiro ouve, você entende, quando você é um nenezinho, né? Você entende o que sua mãe, sua avó, a televisão ali estão falando, para depois você começar a copiar as palavras, para você aprender a falar. Então a gente vai ter as 4 habilidades, né? Quando você for estudar inglês, você tem lá reading e writing, que seria ler e escrever, e você vai ter o listening e speaking, que é o quê? Ouvir e falar. Só que nem sempre, quando se trata de língua estrangeira e nem da língua materna, essas 4 habilidades vão ser iguais. Você, às vezes, é um ótimo leitor, mas você não é um bom escritor, né? Às vezes você ouve muito bem, entende muito bem o que as pessoas dizem, mas você não vai conseguir falar, você não consegue se expressar bem. Então, é normal você conseguir ler melhor no idioma do que, por exemplo, falar, tá? Isso não é nada demais. É claro que a gente tem que se esforçar para essas 4 habilidades se equipararem, né? Pelo menos ficarem próximas, que daí sim você teria a fluência. Mas isso não é tão fácil assim de acontecer. Dentro da linguística, a gente vai ter muitos métodos de ensino de idioma. Então tem métodos que a pessoa traduz, tem outros que não traduz, tem uns que você pode falar inglês na sala de aula, outros não, tem uns que você escreve, outros não. Tem muitos métodos para se aprender um idioma estrangeiro. Então nós temos alguns linguistas que acreditam o quê? Que quando a pessoa vai aprender inglês, por exemplo, ela deve esquecer a língua materna. Não pode traduzir nada, o professor não pode falar português, né? E tem que ser tudo dado no idioma alvo, que a gente chama, né? No idioma que a pessoa quer aprender. Só que isso pode gerar confusões, a pessoa pode ficar insegura, ela pode assistir a aula e não entender nada e se achar burra e ir embora do curso. Muitas coisas podem acontecer. Outras pessoas acreditam que a tradução é válida, que se você traduzir ali até um certo ponto do curso, até a pessoa se sentir mais segura, depois você fala só em inglês com o aluno. Também é outra abordagem.
E vale a pena ressaltar que nenhuma abordagem é perfeita, tá, gente? Nenhum método é perfeito, nenhuma escola de inglês é perfeita. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e cada um aprende de um jeito. Eu não estou ensinando para máquinas, né? Cada pessoa tem as suas peculiaridades, cada pessoa aprende de um jeito. Eu tenho pessoas mais visuais, mais auditivas, mais sinestésicas, ou seja, uma série de fatores vão influir no aprendizado. Então não adianta eu fazer aqui o método Lígia e achar que todo mundo vai aprender com ele. Não vai, tá? Depende muito da personalidade e também de como essa pessoa aprende, né? De todo o histórico escolar daquela pessoa. E também da motivação. Se você não estiver motivado, você não vai aprender nada, não adianta. Existem escolas que pregam que você tem que fazer curso de imersão, você tem que falar inglês o tempo todo. Por quê? Porque eles falam que a criancinha nasce nos Estados Unidos e ela tem um idioma estrangeiro ali, né? Ela fica imersa naquele idioma o tempo todo, então um aluno aqui no Brasil teria que aprender desse jeito também. Então, na teoria isso daria certo, né? Se você nascer nos Estados Unidos e ficar lá ouvindo as pessoas falando inglês e construir toda a sua infância, toda a sua identidade linguística com a língua inglesa, é lógico que você vai aprender a falar inglês. Agora, aqui você vai ter 2 aulas por semana, 2 aulas de 1 hora, né? 1 hora e pouquinho. Você vai para sua casa e vai ouvir português o tempo todo. Você realmente acha que você vai aprender igual um americano aprenderia? Igual qualquer nativo de língua inglesa aprenderia? Eu acho meio difícil, né? Então a gente tem que ver as realidades das pessoas. Não adianta eu pegar uma teoria de linguística e querer aplicar aqui no Brasil para todo mundo, para qualquer um e achar que vai dar certo, né? Então, a meu ver, tá, gente? Daqui é minha opiniãozinha. Eu acho que no começo do aprendizado a pessoa pode traduzir. Não tem problema nenhum, até para ela se sentir mais segura e para ela conseguir codificar o significado das palavras. Agora, tem pessoas que não concordam, cada um tem o direito de achar o que quiser, né? Então, assim como eu tenho o direito de ter minha opiniãozinha, cada um que tem a sua opiniãozinha e a gente não precisa brigar por causa disso. Então, olha só, você não precisa ficar deprimido se o seu speaking, se a sua capacidade de falar inglês é menor do que as outras 3 capacidades, de ouvir, de escrever ou de ler, tá? O que você pode fazer? Você pode focar nessa habilidade. Geralmente é um professor particular que vai te ajudar nisso. Por quê? Porque numa escola, você vai chegar lá na escola de inglês, o método está formado, eles não vão mudar o método por sua causa. Ninguém vai te dar atenção personalizada. Você vai estar numa série lá, numa sala lá com 15, 20 alunos e você é mais uma pessoa que paga mensalidade ali. Não vai ter um programa feito só para você. Eu trabalho como professora particular desde 1997. São muitos anos trabalhando, ensinando inglês e espanhol. Eu costumo observar os alunos na primeira aula e fazer um programa só para eles. Se eu percebi que a pessoa lê bem, para que eu vou ficar fazendo ela ler 1000 vezes, né, e deixar as outras habilidades de lado? Então, às vezes a pessoa chega e fala assim: Lígia, eu quero fazer aula de conversação. Tá, tudo bem, vamos fazer a conversação, eu vou focar nisso, mas eu tenho que ter uma base gramatical, tem que ter vários outros fatores para ajudar, tá? Que é outra coisa, cuidado com esses cursos assim: inglês, 100% conversação, você não vai aprender nada de gramática. Não fica estranho? Você vai copiar de onde os modelos? Olha, se eu não sei nada de gramática, eu nunca fiz um exercício de gramática, não sei o que é verbo, não sei colocar ali na frase, de onde eu vou tirar o modelo? O que pode acontecer é você pegar um método, que nem tem uma escola muito famosa aí, que você fica repetindo cada frase 1000 vezes. Então você repete as frases 1000 vezes durante a aula ali e você decora. Então você aprende, por exemplo, em falar I like my cat. Eu gosto do meu gato. Você fala tantas vezes aquilo que você se convence que é aquilo. Mas você não sabe, por exemplo, conjugar aquilo de maneira correta. Se você vai falar assim: ela gosta do gato dela, daí já complica. Você não consegue substituir I like my cat por she likes her cat, entendeu? Então eu acho que fazer um negócio mecanicista, fazendo a pessoa decorar e não raciocinar, eu não concordo, porque eu acho que vai dar problema. É só mudar uma palavrinha, uma variável e a pessoa vai errar. Então no próximo vídeo eu vou explicar para vocês a diferença entre os diversos métodos de aprendizado e de ensino de língua estrangeira. A gente tem lá o método de gramática e tradução, tem a abordagem comunicativa, tem o audiolingual, são vários métodos, porque as pessoas são diferentes. Então acho que não convém a gente condenar e nem também idolatrar nenhum método como se aquilo fosse verdade absoluta, porque dependendo da pessoa, o método X vai funcionar para ela e o Y não vai funcionar. Então é isso, acho que a minha ideia é o seguinte: se você tem dificuldade numa das 4 habilidades da língua, foque naquilo, arranje um professor que te ajude a desenvolver aquela habilidade, ou então procure exercícios que te ajudem. Por exemplo,
eu não consigo, sei lá, eu tô assistindo um filme e não consigo entender o que eles falam, vamos supor. Então o seu listening tá um pouco defasado. O que você vai fazer? Você vai ouvir música, você vai assistir um monte de seriados com a legenda em inglês para que você consiga identificar o som das palavras, certo? Você vai colocar o CD que veio com o seu livro, que eu sei que você nunca olhou, né? Você nunca foi ouvir o seu CD, para ouvir os textos que você estudou em sala de aula, com alguém falando ali para você identificar as palavras. Tem uma série de exercícios que você pode fazer para melhorar. Agora, para falar, né, realmente você precisa de um interlocutor. Então a melhor coisa é você arranjar um professor ou um coleguinha que fale inglês, um abençoado da sua família lá que tenha paciência para falar com você em inglês e fique tentando conversar com essa pessoa. Eu já fiz uma série de vídeos que se chama Como Aprender Inglês com Música, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Com uma playlist para vocês. São 6 vídeos que vão te dar várias dicas, tanto para professores quanto para alunos, para que você aprenda inglês, né, usando a música como estratégia, como instrumento de aprendizado. É isso aí, espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma coisa, que você não se sinta burro nem incapaz, que você saiba realmente que é difícil falar, porque falar é por último, gente. Você vai aprender inglês a ler, a escrever, né, a ouvir e por último você vai conseguir produzir. Falar é um produto mesmo, né? E é diferente da escrita, porque quando você faz uma redação você tem tempo de olhar, de ler, de apagar, de procurar no Google a palavra mais fácil, né? Uma palavra que te ajude ali. Agora, quando você está falando, é no momento da fala. É uma coisa mais difícil. Então não fique deprimido, você é normal. Em breve eu vou postar mais vídeos falando sobre o aprendizado da língua inglesa, tá? Algumas pessoas têm me escrito, pedido para eu dar umas dicas, para explicar melhor como funciona isso. Então pode deixar que eu vou postar mais vídeos falando sobre o assunto. Isso aí, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos, compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que precisa dar uma ventilada nas ideias a respeito do aprendizado de inglês e a gente se vê na próxima. Um super beijo e bye bye!